tome a sua Bíblia, por favor, e abra mais uma vez no texto, que foi o texto em que nós lemos a leitura oficial há pouco. Levítico, capítulo de número 10. E neste momento nós vamos ler apenas o verso 1 e 2. Os irmãos encontraram, amém? Diz o texto sagrado: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhe não ordenara. Verso 2: Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Deus do céu, Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós estamos diante da Tua face, quando aqui, Senhor, nos curvamos diante da Tua palavra para dela aprender. Senhor Deus, a Tua palavra, ela não se discerne com o entendimento humano e nem tampouco com o carnal. O Senhor revela ao apóstolo que ela se discerne espiritualmente. E queremos que o Senhor nos dê da sua graça, do seu Espírito, a compreensão, para que os céus estejam descortinados, abertos sobre nosso entendimento, sobre o nosso coração, sobre todos os teus filhos que aqui estão, para que num só Espírito desfrutemos da tua palavra e assim, meu Pai, possamos ser edificados por ela. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Reconheço a nossa inteira dependência do Senhor. Amém. Meus irmãos, essa semana, desde segunda-feira, você passa momentos do seu dia meditando na palavra de Deus, e aí, volta e meia, o Senhor Jesus traz assim uns flashes, recordações de textos sagrados, e sempre nesses flashes vem uma pérola de Deus. Essas pérolas que a gente recebe de Deus, a gente anota, guarda, vai estudar, vai pesquisar, vai procurar se alimentar, e é através dessas pérolas sagradas saem muitas mensagens que Deus nos dá. Isso não é comum só a mim, mas a todos os quantos têm a vocação, o ministério da palavra de Deus, e isso acontece muito. E eu sugiro aos irmãos que todas as vezes que isso vier, anote, coloque num papel, ponha em alguma coisa que você depois tenha o mínimo de oportunidade para poder pesquisar e se aprofundar um pouco mais. E essa semana me soou aos ouvidos esse texto falando sobre o fogo estranho. Eu nunca preguei sobre esse texto, hoje pela primeira vez eu quero me inclinar sobre ele juntamente com a igreja para que a gente possa compreender um pouco mais. Amém? Meus irmãos, o contexto que nós temos aqui é a inauguração do tabernáculo móvel que era construído no deserto. A orientação que Deus tinha dado a Moisés desde Êxodo, no capítulo 30 até o capítulo 40, você vai ver expressamente Deus dando detalhadamente a Moisés como deveria ser construído todo o tabernáculo, desde a sua tenda, desde os limites do seu mural, como deveria ser, e os elementos, e o santo dos santos, que seria propriamente o tabernáculo dito. Era as dimensões corretas, como Deus havia passado. Eu não vou dizer para vocês agora, porque na verdade isso também não cabe dentro daquilo que eu quero mostrar, mas vocês sabem, e quem quiser depois vai lá no texto sagrado e vai encontrar bem bonitinho as medidas, porque aqui a gente está para falar de prática e não de teoria. Se vocês me verem pregar 10 anos, eu não gosto de estar enchendo linguiça, irmãos. Eu gosto de ser objetivo naquilo que Deus me pregou, compreendendo duas coisas: que o tempo é ouro e que os irmãos não estão aqui sentados numa cadeira teológica, mas para ouvir uma mensagem de Deus. Amém? Quando você quiser aprender mais acuradamente, assim, de forma exaustiva, aí você vai para o seminário, fica vindo para a escola dominical para aprender. O tempo não dá para a gente mastigar tudo detalhadamente, são muitos detalhes. Mas o fato é
de que após Moisés receber a orientação da construção de todo o tabernáculo, que era a tenda móvel, que era construída no deserto, que depois no futuro passou a ser lá no templo feito em Jerusalém, em cima do Monte Sião. Agora, essa tenda, além de receber todos os elementos, existe uma família que é escolhida, que é a família de Arão. Ele é constituído o primeiro sumo sacerdote e os seus 4 filhos, que é Nadab, Abiú, Itamar e Eleazar. São os 4 filhos de Arão. Arão é o primeiro e único, no momento, sumo sacerdote deste recém-inaugurado tabernáculo. Esse tabernáculo que foi inaugurado por ele tinha todas as orientações, mas houveram, no início dos primeiros sacrifícios que foram oferecidos, especialmente na inauguração aqui do tabernáculo, 2 episódios desse capítulo de número 10 que nós lemos, que vai marcar a história de Israel diante dos sacrifícios oferecidos ao Senhor. O primeiro episódio que acontece, o primeiro incidente, o primeiro desencontro, é que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles, de forma leviana, precipitada, eles, sem serem devidamente permitidos, e isso nós vamos ver com mais acuração daqui a pouco, eles vão apresentar diante do Senhor um fogo estranho e por isso são fulminados. Esse é um erro imperdoável. Mas não só foi o erro desses 2 rapazes, os outros 2 irmãos seus também erraram. Esses 2 aqui, Nadab e Abiú, foram fulminados. Mas Eleazar e Itamar também cometeram erros. Porém, somente Nadab e Abiú foram consumidos pelo fogo do Senhor. Os outros 2 não. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, deixa eu lhe mostrar, para que você depois possa entender e dar mais valor ao que Deus tem para lhe falar nessa noite. No mesmo capítulo 10 do livro de Levítico, vamos ao verso 16. Depois vocês podem ver isso com muito mais detalhes, lendo os textos sagrados. Que na verdade, irmãos, o que a gente faz aqui também é provocar nos irmãos o desejo de irem também em casa se aprofundar. A Bíblia fala de uns irmãos chamados bereanos, lá em Atos, em que eles eram exímios consultadores da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Eles conferiam, e isso deve ser comum a todo crente. Amém? Veja o que é que acontece. Nadab e Abiú pecaram, foram fulminados, só sobra Itamar e Eleazar. Eles continuam, naquele dia, o sacrifício. Mas olha o que é que acontece. Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era queimado. Portanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, e os filhos de Arão ficaram, e disse: por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Eles pegaram o bode da oferta do sacrifício pelo povo. Eu estou falando de Itamar e Eleazar, os 2 sacerdotes, filhos de Arão. Eles 2 pegaram e torraram, queimaram a oferta do sacrifício pelo pecado do povo e não comeram parte dessa oferta como era ordenado pela orientação de Deus dada a Moisés. Aí, quando Moisés procura o bode, diz: cadê o bode da expiação? Diz: não, já foi queimado, tocado fogo e não sobrou nada. Se vocês não comeram no lugar santo, comemos não. Pois coisa santíssima é, e o Senhor os deu a vós outros, para lavardes a iniquidade da congregação, para fazerdes a expiação por eles diante do Senhor. Eles tinham que comer, era parte do cerimonial. Eis que desta oferta não foi trazida o seu sangue para dentro do santuário. Eles mataram, queimaram, nem trouxeram oferta e nem comeram dela. Certamente devieis tê-la comido no santuário, como eu tinha ordenado. Arão entra em defesa dos seus filhos. Respondeu Arão a Moisés: eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? O sentimento de pai.
Verso 20. Ouvindo Moisés, deu-se por satisfeito. Irmãos, os 4 filhos de Arão erraram. Erraram, sim ou não? Sim. Mas é por que Deus só mata 2? Por que Deus só passa a goiva em 2? Por que os outros 2 ficam vivos? É por isso que hoje nós vamos nos inclinar sobre a questão do fogo estranho. Se você está com a sua Bíblia aberta, continue com ela, pois nós vamos consultar alguns textos e eu quero falar sobre os 10 erros que Nadab e Abiú cometeram. E por isso foram fulminados pelo Senhor. Porque quando você lê o texto, você diz, meu Deus, parece ser tão simples. Eles tomaram o incensário, colocaram brasa nele, jogaram incenso, e por isso Deus fulminou eles. Não parece a narrativa ser algo tão inofensivo? Mas quando você se inclina sobre o texto e começa a estudar, você vai perceber que o que eles fizeram não parece ser um ato tão banal como alguém pode imaginar. Amém? Eu quero colocar aqui os 10 erros. O primeiro erro que Nadab e Abiú cometeram, e por isso foram fulminados. O primeiro erro, eles foram fazer o que não foram ordenados. O primeiro erro de Nadab e Abiú, eles foram fazer o que eles não tinham sido ordenados. Primeiro, só quem poderia usar o incensário era o sumo sacerdote. Eles 2 eram o quê? Eram sacerdotes. O sumo sacerdote, somente ele, poderia usar o incensário dentro do Santo dos Santos. E ninguém mais. E os filhos dele, não. Achados, papai é sumo sacerdote. O pai deles era, eles não. E eles fizeram que não foram ordenados. Irmão, há muitas coisas que nós fazemos e nós estamos achando que estamos fazendo certo. Quais são as nossas competências? E isso nós precisamos entender muito claro. A Bíblia vai dizer que um dos maiores pecados de Saul foi o pecado da desobediência. Saul era rei, mas não era sacerdote. Quem era o sacerdote nos dias de Saul era Samuel. Samuel, sob a orientação, disse, olha Saul, nós vamos pelejar contra os amalequitas. Agora você me espere lá 7 dias, no 7º dia eu vou chegar, nós vamos oferecer um sacrifício, vamos consultar a Deus, se a gente desce a batalha ou não, e quando eu chegar, a gente vê tudo isso, tá bom? Tá certo. Demorou, chegou no 6º dia, o povo começa a murmurar. O que é que Saul faz? Vai oferecer o sacrifício. Naquele dia, Deus começou a rejeitar Saul. Disse, Saul, por que é que você fez isso? Ele disse, não, você demorou, eu achei que você não vinha. Eu disse, eu não disse que eu chegava no 7º dia, Saul? Por que é que você fez isso? Porventura, há muito mais agrado diante de Deus no sacrifício? É melhor obedecer do que sacrificar. Irmão, nunca faça aquilo que você não foi ordenado. Há pessoas que fazem as coisas certas de forma errada. Não, mas isso é tão bom. Mas você não foi autorizado. Mas você não foi ordenado. O primeiro erro deles foi exercerem uma função da qual eles não foram investidos. Não é sua competência. Irmão, todas as coisas que competem a Deus, elas são feitas com decência e ordem. Não posso eu chegar numa festa e dizer, eu estou aqui em nome do meu pastor presidente. Ele não me mandou, ele não me investiu dessa autoridade. Como é que eu vou representar aquilo que eu não fui ordenado? Nós precisamos entender, irmãos, que tudo que diz respeito ao reino de Deus tem que ser feito com decência e esse foi o primeiro erro. O segundo erro que os filhos de Arão cometeram, eles tomaram os seus próprios incensários. Irmãos, só havia um incensário
feito e consagrado a Deus. Ele ficava preso na cortina que dividia o santo dos santos dos santos. Somente o sumo sacerdote poderia pegar esse incensário e utilizá-lo. Só que eles não. Deixa no verso 1 lá, Bruno. Veja o que é que o texto sagrado vai dizer. Se você lê a Bíblia mastigando, você vai ver o que é que ela está nos revelando, entendeu? Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram o seu incensário. Eles disseram: ora, homem, Deus vai se agradar. Bora, Nadab, pega aí o teu incensário que eu já estou levando o meu. Bora lá, nós dois. Bota fogo aqui. Vamos lá. Vamos oferecer. Irmão, vou repetir. Há muita gente fazendo a coisa certa de forma errada. Eles não tinham nada que levar utensílios pessoal dele para a utilização de coisas sagradas, pois para o ofício sagrado Deus já tinha mandado ser feito um incensário. Nunca queira colocar aparato nas coisas de Deus que não pertencem a Ele. Tem gente com invencionismo querendo colocar aquilo que Deus não mandou. Inventando, criando, metendo. Deus não é menino não, irmão. As coisas de Deus são sagradas. Gente inventando modismo, inventando coisa, em nome de Deus. Irmão, as coisas de Deus, elas são facilmente discernidas por quem tem o Espírito de Deus. Aleluia. São ou não são? São. Aparecer com invencionismo. Outro dia desse, eu vi o cara na televisão dizendo: meu Deus, a coisa aqui está demais. Tem uma bola de fogo na minha mão. Uma bola de fogo. Estou vendo. Prepare. Aí o povo fica todo naquela expectativa, naquele ovacionismo. Olha, a bola está rodando. Nessa hora eu já estou assistindo o filme do Dragon Ball Z. Receba. Invencionismo, invenção. E você vai ver no universo pentecostal cheio de coisa, irmão. O povo inventando, tentando impressionar os outros. Tem gente que está só com o instrumento na mão inventando, irmão. Inventando, só com invenção. Deixe de fungado de nariz, lave essas ventas, você está com sinusite, miserável. Os outros, é um mistério. Eu também sei pular, irmão. Eu sei me balançar, eu sei rodar. Eu sei fazer essas coisas tudinho. É invenção, irmão. É do Espírito. Irmão, deixa de palhaçada que o que é do Espírito, quando bate, reverbera. Quem tem o Espírito sente. Agora uma alegria, um emocionalismozinho fajuta que todo mundo sabe que é invenção. Não é carne não, é osso. É osso. É invenção. Deus não é menino, irmão. Quem tem graça de Deus tem. Quem não tem, inventa. Mas a gente sente. Oh, meus amados, irmão, o cara fala normal e daqui a pouco tá. Pare com isso, irmão. Invenção. O que é de Deus a gente sabe. O que é de Deus a gente sente. Aqui não tem menino lesado não, irmão. Aqui tem pessoas que têm discernimento, que têm o Espírito de Deus, que sabe o que é que a Bíblia fala. Não me apresente instrumento que não seja de Deus. Grito, pancada, escândalo, gritaria, isso pode impressionar alguém, mas nem impressiona a Deus e nem os demônios. Porque diabo, demônio, cão, birifute, não se impressiona com gritaria de crente nem com espetáculo. Tá bom? E os irmãos digam? Amém.
Está lá Nadab e Abiú com os dois incensários, se achando diante da congregação. Alguém olha e vai dizer, meu Deus, que impressionante. Lá vai duas figuras emblemáticas, só que Deus está vendo. Diga para o irmão que está do seu lado, Deus vê o que os homens não vê. Eu posso até me impressionar. Posso eu olhar para um show e dizer, meu Deus, que coisa. Mas Jeová lá no céu está igual a Filó. Ah, coitado. Ah, coitado. Ah, coitada. Oh, aleluia. E os irmãos dê glória a Deus. Jesus é bom. Terceiro erro que os filhos de Arão cometeram, Nadab e Abiú, eles foram em dupla. Só quem poderia entrar com o incensário era o sacerdote e ele só. Os dois, além de não serem sacerdote, ainda entraram em dupla. Disse, vamos nós dois. Porque é assim, irmão, o crente desarrumado, mexeriqueiro, ele sempre tenta arrumar um parceiro para poder andar aliado com ele. Ele tenta fazer coro para as tramóias. Embora nós dois. Se morrer, não morre só eu, morre nós dois. Foram em dupla. Terceiro erro deles. Irmão, quem tem um chamado de Deus pessoal, particular, e tem Deus com ele, ele é um contra o mundo todo e ele é vitorioso. Quem não lembra de Elias? Elias chegou e disse, Acabe e Jezabel, os dois reis, disse, olha, sobre a minha palavra, assim diz o Senhor, não cai uma gota d'água daqui a 3 anos e 6 meses, se não for sobre a minha palavra. Tchau! Jezabel, furiosa, mandou procurar Elias nos 4 cantos da terra, depois de 3 anos e 6 meses, depois que Elias caminhou por todo aquele meio de caminho, disse, pronto, vá lá, diga ela que agora eu cheguei, que eu estou aqui de volta. Irmão, quem tem negócio com Deus, tem peito coragem. Se eu estou aqui em nome de Jesus. Bora, Satanás, levanta a arapuca e bate retirada, porque Deus está no negócio. Não precisa de camaradagem, não precisa de grupinho, não precisa estar fazendo, irmãos, rebelião, não. Ele vai só. Ele vai só. Jonas, vou só, eu entro no buraco só, eu sou homem para errar, mas para assumir o erro eu vou só. Quer outro? Moisés, eu ando só, meu negócio é só. Deus disse para toda a congregação, disse, com qualquer homem eu falo por urim, tumim, por a boca, mas com Moisés, meu servo, eu falo com ele face a face, é tete a tete. O negócio com Deus é pessoal, não tem negócio de colunho, de duplinha não, irmão, é só. Diga para o irmão que está do seu lado, diga para ele, o nosso negócio é tete a tete. É tete a tete. Qual é o problema? Não, resolve. É bem facinho, irmão. Não tem embrulho. As coisas de Deus são muito claras. Agora, Nadab e Abiú, vocês vão se assustar. Vocês estão vendo por que foi que eles morreram? Vamos para frente, é porque o pessoal diz, meu Deus, Deus parece ser um ser tão perverso. Irmão, até que se prove o contrário, o acusado é inocente. Os fatos revelam e provam quem é quem na história. Você nunca tome defesa por quem você não conhece. Vai investigar, examine. A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Está aqui o Nadab e Abiú, os 2 bichinhos mais velhos de Moisés, tão bonzinhos, 2 homens de Deus. Pastor, eles usam gravata, eles estão até vestidos de sacerdote, mas são 2 irresponsáveis, desobedientes. 4º erro, eles puseram no incensário incenso pessoal, quando jamais deveria ser utilizado incenso pessoal dentro do Santo dos Santos.
Por quê, pastor? Porque o incenso era exclusivo, feito para o santuário, e nenhum outro lugar aquele incenso poderia ser usado. Vamos ao texto sagrado. Levítico capítulo 10. Vou já terminar, irmão. Segura aí um pouquinho. Isso aqui é o tipo de mensagem que fica assim, mas vai dar certo. Nadab e Abiú, os filhos de Arão, tomaram cada um o seu próprio e puseram neles fogo, e sobre este incenso. E trouxeram o fogo estranho perante a face do Senhor. Você está com a Bíblia aberta ainda? Vamos lá? No livro do Êxodo, no capítulo 37, o verso 29. Qual era a orientação a respeito do incenso que deveria ser utilizado dentro do santuário? Êxodo 37, 29. Fez também o óleo santo da unção e o incenso aromático, puro de perfumista. Esse incenso aqui, sobre a orientação de Deus, teria que ser feito por um perfumista especializado e exclusivamente para o santuário. O que é que ele fez? Nadab e Abiú pegaram o incenso, não sei de onde, e jogaram em cima do incensário e foram entrar dentro do santuário do Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão. Nunca envolva as suas querelas pessoais dentro das coisas sagradas. Pastor, é porque eu tenho algumas experiências. E essas experiências minhas, elas falam muito forte até hoje. Eu nunca me esqueço. Olha, eu fui traumatizada. Olha, eu fui estigmatizado dentro desta igreja. E todas as vezes que eu estou diante da obra, eu me lembro de tudo aquilo. Irmão, filho, eu não julgo que haja alcançado alguma coisa, mas uma coisa eu faço, é esquecendo das coisas que para trás ficam, e eu prossigo para as que estão adiante, avante, adiante de mim, a qual eu corro, eu busco. Meu amado irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, nunca queira colocar no meio das coisas sagradas as suas frustrações, as suas decepções, e nem tampouco as suas impressões. A obra de Deus jamais pode ser feita de forma pragmática. O que é pragmatismo? É eu pegar as minhas experiências pessoais e tornar delas regra de vida para algumas pessoas. Eu quero lhe dizer, irmão, que comigo aconteceu assim, e vai acontecer com você também. Diga para o irmão que está do seu lado, as suas questões pessoais são pessoais. Exclusivo, irmão. É seu. Não meta isso dentro das coisas de Deus. Deixa eu lhe dizer, as suas questões pessoais, particulares, você deve viver com elas e aprender com elas, e jamais deve colocá-las em xeque diante das circunstâncias, dos fatos novos que estão por vir, dos desafios. Em nome de Jesus, viva olhando para frente, se esquecendo do passado, não queira colocar suas impressões. Eu acho, pastor, que se o senhor fizesse assim, irmão, acaba de achismo. Isso aqui ninguém está em jogo de assertividade, não. Isso aqui é uma obra que tem uma orientação de Deus e que a gente segue ela e que a gente tem que fazer como Ele disse. Tem que ser assim. O que tinha que se oferecer, o que era de Deus, não era coisa dos homens, tinha que ser feito exclusivo. Irmãos, as coisas de Deus devem e tem que ser feito de forma consagrada. Outro dia desse eu não me esqueço, eu uma certa vez convidei um irmão que ele cantava muito na igreja, e eu convidei ele para cantar um hino. Quando começou a introdução do hino no playback, os irmãos não vão se escandalizar, era o playback daquela música do Amado Batista, Princesa.
Os irmãos aqui que moraram, eu morei, a nossa casa era do lado do bar, eu sabia as músicas do Valdir Soriano, tudo decorado, que era de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Quem tem essa triste experiência, levante a mão sem ter vergonha. Pronto. Quando eu ouvi a introdução do hino, eu digo, Jesus, agora quebrou, foi tudo. E o irmão foi, Jesus, minha doce alegria, em cima daquela melodia arrastada, irmão. Eu digo, Jesus, já prestou. Quando ele terminou de cantar o hino, eu me levantei, e a igreja toda esperando o que era que eu ia dizer. Eu disse, rapaz, eu vou ter que falar a verdade. Eu disse, meus irmãos, ele cantou esse hino aqui, mas eu não sabia que se eu soubesse que era isso que ele ia cantar, ele não tinha cantado. Foi assim ou não foi? Aí ele disse, meu pastor, diga o que é que você quer, me perdoe. Eu posso pedir desculpa à igreja? Ele na mesma hora pediu perdão à igreja. É alguém que pega um negócio acochambrado e diz, rapaz, eu acho que isso aqui dá certo lá na igreja também, eu vou só dar uma ajeitadinha aqui assim, vai ficar bem legalzinho. Os irmãos vão gostar, porque afinal de contas tem alguém lá que gosta do Amado Batista, né? Afinal de contas tem alguém lá que tem saudade. É alguém, irmãos, que quer colocar suas impressões naquilo que é sagrado, é querer colocar aquilo que é pessoal naquilo que é divino, e não dá, não cabe. As coisas de Deus são santas, são exclusivas, são feitas para um fim próprio. Você quer cultuar a Deus, quer cultuar, quer adorar? Pois faça isso sem você estar pegando impressões humanas ou coisas humanas, invencionismo, e querer enfiar aqui que não dá. Amém? Vamos à frente. Os dois santinhos estão começando a se mostrar quem de fato são, né? Pois é. O quinto erro deles, eles levaram o fogo estranho. Mas que fogo é esse? Fogo não é fogo? Todo fogo não é fogo? É ou não é? É? Não. Aparentemente. Todo fogo é fogo. Pastor, mas tudo queima. Queima. Mas todo fogo tem uma origem. Tem ou não tem? Tem. A origem do fogo, que deveria ser aceso o incensário, e a mesa do incensário era um fogo divino. Amém. Por quê? Porque no dia que ofereceram o sacrifício, o Senhor Deus do céu havia ordenado que ele iria derramar fogo sobre o sacrifício, e aquele fogo do céu divino, ele nunca ia se acabar. Só precisava que o altar fosse com as lenhas removidas, colocado em ordem, e eles mantivessem o fogo aceso, que tinha que ser aceso sempre. E todas as vezes que fosse usar o incensário, ou a mesa do incensário, eles tinham que ir lá no altar do sacrifício, pegar brasas do altar, e levar para o incensário, e para cima da mesa do incensário, que era em frente dos santos, separado pela cortina, para que ali pudessem jogar sobre aquelas brasas o incensário que seria oferecido ao Senhor, para que a fumaça daquele incenso contagiasse e cobrisse todo o santuário. O que é que eles fizeram? Eles pegaram uma brasa num fogo feito numa capoeira, como diz aqui no Nordeste, num canto de cerca, botaram no incensário e disse, vamos oferecer a Deus. Aparentemente era fogo, igualzinho os outros, só que a origem do fogo não era divina. Vamos para a Bíblia? Abra aí, irmão. Levítico, glória a Jesus. Levítico, capítulo 6, verso 8 ao 13. Veja o que é que a palavra de Deus diz. Bora lá. Levítico, capítulo 6, verso do 8 ao 13. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará lareira do altar, toda noite até pela manhã, e nela se meterá aceso o fogo, se manterá, e nela se manterá aceso o fogo do altar.
O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e calções de linho sobre a pele nua, e levantará as cinzas quando o fogo houver consumido o holocausto, e sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará as cinzas para fora do arraial e de um lugar limpo. O fogo, pois, bora lá, o povo que gosta do fogo, bora lá? No 3, 1, 2, 3. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. E não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Verso 13, para terminar. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aquele fogo divino nunca se apagava. Todos os dias o sacerdote tinha que ir lá, remover as cinzas, colocar a lenha em ordem, colocar mais lenha, para que o fogo mantivesse aceso, para que nunca faltasse a brasa. Para o incensário do sacerdote, que ele só fazia uma vez por ano no dia da expiação, e nem sobre o altar. Todo dia tinha que ter fogo, mas o fogo tinha que ser o fogo que ardia, o fogo santo, o fogo que contagia, o fogo que não apaga, um fogo que não tem invenção humana, um fogo que não tem origem maligna nem carnal. É fogo do céu, é fogo divino. Não é fogo das tripas não, que o camarada cospe fogo aqui e lá fora dá um calote no outro. É profeta de Deus. Marcha no passinho, dá lugar e tudo, e lá fora a boca é cebosa. Chama todo mundo de palavrão, esculhamba, sai no trânsito, é cortando todo mundo, cuspindo, chamando para briga pro cacete. Compra e não paga, fala de duas pessoas, de Deus e do mundo. Isso é fogo, é do inferno, irmão. O fogo do céu, ele arde continuamente sobre o altar. É fogo santo, é vida santa, na presença de Deus, é coisa que não tem estranhismo. O que eles estavam querendo oferecer era um fogo fajuta de fora qualquer, mentiroso, maquiado. Maquiado. Eu acho interessante esse povo por aí que anda se arrogando, muito poderoso, muito cheio de fogo. Irmão, altar, fogo que arde nas canelas, mas não arde no coração, é fogo estranho. O fogo, antes de qualquer coisa, tem que arder no meu coração. O fogo do temor a Deus, da obediência à sua palavra, do desejo de viver ardentemente na presença de Deus. Estavam querendo viver de forma errada, irmão. Vocês estão vendo? Como Nadab e Abiú não eram os dois santinhos que pareciam ser? Cuidado. Cuidado com gente que anda com veste de santo, mas não é santo. Cuidado com gente que tem um incensário na mão, mas está desgraçado. Cuidado com gente que diz que tem fogo, mas é fogo de palha. É o irmão, aleluia. É o irmão canela de fogo. Irmão, acabe com esses codinomes. Todo crente tem um nome. É o irmão Francisco, é o irmão Chico, é a irmã Toinha, é o irmão fulano. Acabe com esse negócio de apelidozinho, que esse apelidozinho é de cor de malandro. Malandro é que lá fora o cara é conhecido como marreta, como capacete. Esses codinomes é lá fora no mundo. É o sardinha, é o peixeira. Mas aqui dentro não. É o irmão ciclano, é o irmão Antônio, é o irmão fulano, é o irmão santo, é o irmão fulano. Todo crente tem um nome. Bonito ou feio, mas tem. Não é verdade, irmão? Tem um nome. Cabe com esse negócio. Esses apelidos, essas girazinhas, esse povo que anda. E aí, benção? E aí, tocha? E aí, fogo? Labareda? E aí, gargalo de fogo? Que gargalo de fogo o quê, irmão? Se ajeite. Vai se converter. E aí, tocha? Esse povo que tem esses apelidos são os piores que tem. Não é não, Gleicinho? É irmão Labareda! Cheio de macacada, miserável.
Rapaz, outro dia desse eu vi um cara subir no monte, o monte é lá, caçador de demônio. Eu digo, desgraçado desse não sabe o que é nem um demônio. Oh, glória! Aleluia! Os sextos filhos, o sexto erro que Nadab e Abiú cometeram, eles entraram dentro do santuário embriagados, bêbados. Pastor, que conversa é essa? O verso 9 do capítulo 10, bora para lá. Vocês pensam que não tem esse povo, não? Tem. Ele vem na igreja num dia, no outro ele dá uma cheiradinha na carreira de pó. Ele vem no culto, no outro dia, aí ele tem tomado uns picozinhos, tem cheirado uma pedrinha, tem tomado um gorozinho. Aí vocês pensam que não tem, não? Tem. Verso 9. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes da tenda da congregação, para que não estatuto perpétuo será isso entre as vossas. Aqui, eles dois tinham entrado lá dentro sem o mínimo de reverência, eles estavam embriagados, eles tinham tomado bebida forte, foi por isso que eles dois bateram a caçuleta. É o novo. O sujeito não tinha o mínimo de respeito pelas coisas de Deus. Ele faz as coisas de Deus aleatório. Ou vocês pensam que isso não acontece? Efésios capítulo de número 5, verso 18, está lá Paulo dizendo aos Efésios, diz, e não vos embriagueis no vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que embriaga também não é só o vinho, não, irmão. É o espírito da contenda também. É um bocado de crente inebriado pelas conversinhas, pela fofoca, pelo mexerico, doido por uma briga. É igual advogado, dá maior valor a uma questão. Tudo no mundo é de só me arrume uma também. Como é que a gente faz para entrar? Diga para o irmão que está do seu lado. Diz cada um no seu quadrado. Pois é. Fique na sua. Seja crente. Sirva a Deus, tenha reverência, respeito por as coisas de Deus. Nadab e Abiú, não bastasse todo despautério, ainda viviam bebido forte, entraram dentro do santuário embriagado, irmão. Ninguém percebeu, porque ele disse, não, pastor, afinal de contas a gente não se embriagou não, porque não é pecado, não é beber não, é se embriagar. O problema, irmãos, é que eles não poderiam beber bebida forte, em hipótese alguma, porque eles eram sacerdotes. Pastor, não posso beber não? Pode. Pode, mas não? A Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se você é um crente, vai ficar muito bonito para você, fazendo certas coisas, né? Diga para o irmão que está do seu lado, vigie. Pois é. Alguém te vê andando para a igreja com a Bíblia na mão, olha o tamanho da Bíblia. Ixi, quem está sentado naquela mesa? É irmão Tonho. Oxi, irmão Tonho não é crente, eu vi ele domingo passar com uma Bíblia zona bem grande nos peitos. Ele já está aí, pois é. Diga para o irmão que está do seu lado, cuidado com o engodo. É doutrina, viu, meu filho? Aqui está só começando. Mas Nadab e Abiú não era crente, era dois crentes desarrumados, mais do que galope de vaca magra. Você já viu vaca magra galopeando no calçamento? Todo desarrumado. Pastor, que negócio é? Estou lhe dizendo, ainda tem mais. O sétimo erro de Nadab e Abiú, eles não fizeram a diferença. Verso 10 do capítulo 10. Bora lá. Para fazerdes a diferença entre o santo e entre o imundo e o verso 11, para terminar. E para ensinardes aos filhos de Israel e todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de
você sabe qual é a maior responsabilidade de quem é chamado por Deus? É de ser exemplo. É de ser diferente. Eu lhe pergunto e não me responda. Que diferença você tem feito? Qual é a diferença que você tem feito? Na comunidade, na sua rua. Eu conheço um irmão ali que ele é um diácono da igreja. Você sabe qual é o codinome na rua que ele mora? Adivinha? Adivinha não que é pecado. Mata gato. Ele mata os gatos dos vizinhos, tudinho. Cadê a Dinaci, que ela não está aqui? Mata gato, o irmão, ó. Conhecido da rua dele, ó. Diácono da igreja, bem grandão. Homem de Deus. Gente que é conhecido pelo codinome de maldade, de perversidade, de desmantelo. Olha o irmão fulano. É o irmão Ceará. Por que, irmão? Disse, não, porque ele é fanático, torcedor do Ceará lá. Todo mundo passa, ele está lá na hora do culto, em casa com a televisão ligada, o churrasquinho na porta, um bocado de gente bebendo cerveja e ele junto. Aí. Diga para o irmão que está do seu lado, vigia. Faça a diferença, meu irmão. Eu assumi uma congregação alguns anos atrás, que a congregação era conhecida como os crentes cocó. Você vai para qual congregação? Para... Não, mudaram o nome. Eu vou dizer agora porque estão aqui e os irmãos já sabem. Os irmãos não vão se ofender, irmão Francisco, graças a todo mundo sabe. Como é o nome da congregação agora é Parque. Mas como era que ela era conhecida? Aí um chegar lá para resolver um problema e disse, cocó sempre é cocó. Pode mudar o nome, mas o estigma fica. A igreja era conhecida como igreja problemática, doente, porque os irmãos que faziam parte daquela igreja era tudo embuanceiro. Né, mãe? Embuanceiro, gosta de uma embuança, gosta de uma confusão, gosta de um perrengue. É os irmãos que popró, eles dão maior valor a uma confusão. É que eu disse há pouco tempo atrás, ele é igual advogado para gostar de uma questão. Advogado é que dá maior valor à questão, né? Para ganhar. Diga para o irmão do seu lado. Como nós. Que é para a pancada ser menor. Como nós temos feito a diferença. Pois é. Nadab e Abiú não foram referência nenhuma para a sua geração e nem para os jovens contemporâneos da sua tribo. Tem mais erro deles? Tem. São 10, agora que está em 7. Oitavo, eles fizeram na hora errada. Por quê, pastor? Porque somente o incenso oferecido dentro dos santos só era feito uma vez por ano pelo sumo sacerdote e por ninguém mais. Eles dois pegaram, vamos nós dois, vamos logo entrar, é hoje, vamos fazer agora. E aí, meus irmãos, o problema é que eles se deram mal, porque eles estavam lidando com aquilo que é sagrado, e quando a gente lida com aquilo que é sagrado, a gente tem que ter muito cuidado. Eu olho pessoas por aí que estão mexendo com coisa sagrada, e eles nem estão se dando por conta. Irmão, mexer com as coisas santas de Deus de forma banal, você tem mais coragem de mamar numa onça parida do que qualquer outra coisa. O que é santo é santo. A hora mais errada que eles queriam era fazer aquilo ali, irmãos. O sujeito estava todo errado, não tinha envergadura espiritual, foi na hora certa, fez de forma errada, ainda tem mais. Esse foi o oitavo. O nono erro que eles fizeram, eles agiram à revelia. Eles não consultaram nenhuma autoridade espiritual se poderiam fazer aquilo ou não. Eles disseram, bora Nadab, bora Abiú, é nós dois mesmo, é nós, bora. Por que eles não consultaram Moisés? Pastor Moisés,
ou no linguajar de família, tio Moisés, ô tio, o que é que o senhor acha? Eu e Nadab estamos pensando em entrar ali dentro e oferecer um foguinho para Jesus, para Jeová. Ô papai Arão, deixa eu lhe perguntar, eu posso entrar ali, mas Nadab e nós dois oferecer um incensozinho para Jeová, bem primeirinha da terra aí que nós conseguimos? Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Existem as formas certas e corretas e a hora certa de se fazer cada coisa. Tudo na nossa vida tem um tempo. Eu acho interessante é que quando Eliseu manda aqui Naamã, lá, 2 Reis capítulo 5, ele manda ele mergulhar lá no rio, aí ele vai e oferece um bocado de vestes, festivais e ouro para Eliseu. Irmão, lembram desse episódio? Pois é. O que é que Eliseu diz? Não quero nada teu. O teu ouro seja para ti, fica com as tuas vestes festivais e tudo fica para tu. Ele disse, eu posso levar 2 cargas de terra aqui de Israel para me adorar esse Deus e dizer que ele é verdadeiro? Ele disse, pode, leve. Aí tinha um rapaz que seguia a Eliseu. Como é o nome dele? Geazi, o irmão Geazi. O irmão Geazi disse, meu Deus, o meu senhor foi muito bondoso com esse Ciro, eu vou atrás dele. Aí diz a Bíblia que ele chegou lá na frente e disse, ei, meu senhor, isso que foi que eu disse, meu senhor me mandou aqui, acabou de chegar um dos filhos do profeta, inventou uma mentira cabeluda, precisando de uma ajuda dessas aí que o senhor acabou de oferecer. Ele disse, pois então tome, pegue, leve tudo, prata, vestes, festivais, ouro. Aí ele pegou e disse, eu vou mandar um ajudante para ir até na tenda com você. Ele disse, bora lá. Botou, guardou, cobriu tudo bonitinho. Se apresentou-se diante de Eliseu. Olha para cá. Quando ele chega diante de Eliseu, Eliseu disse, de onde é que tu vem? Ele disse, de lugar nenhum. Ele disse assim, porventura o meu espírito não foi contigo, quando tu tomou da mão do Naamã, pratas, ouro, vestes? Eliseu vai dizer uma coisa para ele que eu nunca esqueci, disse, esse não era o tempo de tu tomar para si vinhas, vestes, festivais e olivais, ouro e prata. Tudo na nossa vida ministerial tem um tempo de se exercer, de se ter, de se desfrutar, de se possuir. E a Bíblia diz que na mesma hora Eliseu olhou para ele e disse, pois muito bem, já que você ficou com o ouro e com a prata do Ciro Naamã, fique com a lepra dele também. Diz que na mesma hora ele ficou leproso e saiu da presença de Eliseu e nunca mais se ouviu falar de Geazi. Irmão, o grande problema é que tem gente que quer fazer as coisas a qualquer hora e a qualquer momento. Na nossa vida, para tudo existe um tempo. Existem muitas coisas que eu tenho desejo de falar, mas eu não posso, porque não é o momento e não é o... Amém? Amém. Nadab e Abiú agiram de forma à revelia, sem consultar a ninguém. O 10º erro deles, eles foram irreverentes. Coríntios, capítulo de número 10, verso 12. O texto sagrado vai dizer assim, quem pensa que está em pé, cuide para que não caia. Tem gente, irmão, que acha-se muito seguro. Eu sou crente há muitos anos. Eu tenho autoridade de Deus para fazer. Eu vou fazer. Ele não tem o mínimo de reverência. Ele vem ao culto, ele não reverencia a Deus, ele não respeita, ele faz vista grossa, ele faz de qualquer jeito, ele lê a Bíblia todo despido, ele não tem hora para orar, ele não tem posição, ele não tem postura, anda todo desacertado, ele não tem um mínimo de reverência com as coisas de Deus. Ele não se prepara, ele não se cuida, ele faz de qualquer jeito. Ele é irreverente. E a palavra de Deus vai nos ensinar que o Deus a quem nós servimos
é um Deus zeloso. Eu vou terminar com esse texto de Hebreus. Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo de número 12, verso 28 e 29. Eu vou terminar, eu quero ler com a igreja no 3, tá bom? Todo mundo junto. Irmão, essas pancadas assim dá um sono miserável. Bora lá. Hebreus 12, 28. Mas vai dar certo, você vai sobreviver. Amém? É porque não dá para dar glória, não dá para pular, é difícil. Mas nós vamos aprender. No 3, 1, 2, 3. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo. Verso 29. Porque o nosso Deus é fogo. Amém? Nadab e Abiú, irmãos, cometeram 10 erros flagorosos que levaram eles ao fracasso. Que Deus nos ajude a não cometermos esses mesmos erros de Nadab e Abiú. Alguém às vezes prega o texto sagrado e leva simplesmente para uma compreensão teológica totalmente distorcida daquilo que da verdade a palavra diz. Esse texto é um texto para a gente meditar, mastigar, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele consome. Talvez nós não vejamos nessa dispensação da graça alguém ser fulminado assim de fogo, né? Torrado, assadinho como foram Nadab e Abiú, ficaram só 2 churrasquinhos. Mas Deus consome, irmão. Consome ou não consome? Consome. Tem gente que murcha como a erva, irmão. Murcha, porque não teme a Deus e não faz com reverência. Que Deus nos ajude nessa noite a temê-lo, a viver em obediência. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento da tua palavra pregada. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor Jesus, porque a tua palavra, ela é dura, ela muitas vezes ela dói, ela muitas vezes nos incomoda, mas é essa palavra, Senhor, é essa palavra que esmium sapenha, é que quebra a pedra, Jesus, que muitas vezes é o nosso coração endurecido, calcificado, pelo pecado, pela desobediência, mas nos ajude, Senhor Deus, a entender, Senhor, porque a tua palavra, ela é libertadora, como o Senhor declarou em João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e sobre essa liberdade, Senhor Jesus, é que nós queremos andar e viver,